vamos ver quais são, né, as características desse pensador e o que ele vai poder oferecer. O Durkheim, pessoal, ele acaba se tornando um sociólogo importante porque ele foi o primeiro cara a levar a sociologia para dentro da universidade, digamos assim. A gente até teve um cara falando de sociologia antes de Durkheim, foi o Auguste Comte, considerado o pai da sociologia. Mas ainda assim o Comte, claro, que é extremamente importante também, mas o Comte ele não era um professor universitário, ele não vai institucionalizar a sociologia. A gente pode dizer que ele vai criar as bases disciplinares, vai utilizar o conceito pela primeira vez, mas não vai conseguir tornar uma disciplina universitária de fato, com bases científicas bem consolidadas. Quem vai conseguir fazer isso foi Émile Durkheim. O Durkheim, ele também é muito emblemático, as pessoas gostam de citar Durkheim, por exemplo, na redação, porque o Durkheim ele oferece o argumento quando a gente quer dizer que a sociedade molda o indivíduo. Sempre que a gente quer utilizar um argumento dizendo que a sociedade, que a coletividade tem esse poder de modelagem sobre o indivíduo, o Durkheim vai oferecer alguma ferramenta nesse sentido. Então ele acabou ficando conhecido por isso, como o cara dos fatos sociais, que às vezes a gente nem entende direito o que são, mas além dos fatos sociais, o cara que diz, né, que a sociedade tem a capacidade de determinar o nosso comportamento, o indivíduo é resultado, de certa maneira, da modelagem que a sociedade constitui sobre ele. Então a gente vai ter uma sociologia nesse pensador, e isso daqui é muito importante para a gente fazer a nossa rinha depois. A gente precisa comparar esses caras, a gente precisa comparar eles e ver no que eles discordam, ver no que eles discutiriam se eles se encontrassem de fato. E o Durkheim, ele faz uma sociologia que a gente pode dizer assim, ó, é uma sociologia de cima para baixo. O Durkheim, ele pratica uma análise sobre a sociedade que parte de uma tal de consciência coletiva, para que daí sim a gente possa compreender o individual, sempre nessa lógica dominante. O coletivo domina o indivíduo, o coletivo tem o poder de modelar o individual. Então é isso que vai acabar se instituindo como a marca registrada durkheimiana, mas eu vou tentar que a gente construa isso com um pouquinho mais de habilidade hoje, que a gente entenda como isso foi se desenvolvendo na obra dele, beleza? Então vamos começar a montar o nosso resumo. Eu recomendo, né, que a gente acompanhe as aulas sempre podendo anotar algumas coisitas, porque isso vai contribuir muito com o grau do que tu vai reter, né, do que tu vai conseguir gravar do nosso conteúdo. A tua memorização vai ser muito beneficiada se sempre acompanhar de alguma forma assim. Mas, se preferir, né, repito que o resumo vai ser postado depois no nosso grupo do WhatsApp, que tem o link aqui na descrição do vídeo. E já que tu olhou para baixo aqui no vídeo, já se inscreve no canal também rapidinho, né? Já que tá, o mouse está passando por ali. E agora vamos para nossa sociologia clássica e eu vou começar com o Durkheim. Pessoal, o que eu acho interessantíssimo para começar a compreender esse pensador? Eu acho importante que a gente entenda como que o Durkheim trabalha o conceito de consciência. Como que a gente consegue encontrar na obra durkheimiana esse conceito sendo operacionalizado? Consciência. E ele vai dizer assim, ó, até hoje as pessoas acreditavam que a sociedade seria a soma de várias consciências individuais. Mas não, as coisas não são tão simples. As coisas não são tão simples. Uma sociedade não é a simples soma de várias consciências individuais. Na verdade, a sociedade tem, além das consciências individuais, uma tal de consciência coletiva. Então, olha só, existe, ou, né,
É verdade a existência das consciências individuais. Isso não é o Durkheim negando que o indivíduo possui algum grau de consciência. O que ele está dizendo é que, além das consciências individuais, para a gente compreender a sociedade mesmo, a gente precisa saber que existe um negócio chamado consciência coletiva, que a gente vai entender assim, ó, como os padrões de ação, de pensamento, de comportamento, que são entendidos por aquela coletividade como os aceitos, como os padrões corretos. Então, em vez de muitos e muitos indivíduos somente, é como se existisse uma força social sobre nós. E é isso que nós estamos chamando de consciência coletiva, essa força que acaba moldando, tendo a tentativa, pelo menos, de moldar como a gente se comporta, como a gente pensa, como que a gente age, como que a gente é. É essa consciência coletiva, pessoal, que vai poder fazer aquele trabalho de tentar nos modelar. Essa modelagem, olha só a ideia, a gente pode colocar assim, ó, a consciência coletiva, ela vai moldar as consciências individuais. A consciência coletiva, ela vai moldar as consciências individuais. E como que vai se dar essa modelagem, né? Como que a consciência coletiva vai fazer para que a consciência individual se comporte como ela deseja? Tu entendeu qual é a reflexão aqui? O Durkheim está tentando buscar na sociedade uma explicação para o nosso comportamento, para a nossa forma de ser. A gente tem até alguns caras que vão definir o Durkheim como um determinista social. Um cara que vai dizer que a sociedade, a coletividade, determina como o indivíduo é. E essa determinação, esse moldar, essa modelagem vai ser a partir da coerção. A gente pode dizer assim, ó, a consciência coletiva coage. A consciência coletiva coage as consciências individuais. O que é coagir? Quando eu digo que a consciência coletiva ela coage o indivíduo, o que eu quero dizer com isso é que existe uma espécie de ameaça. Uma espécie de ameaça, sim, por quê? Porque quando a consciência coletiva